Olá! Hoje o programa em discussão especial vai abordar o tema sobre os rastros digitais e desenvolvimento da infância hiperconectada. Eu conversei com Caroline Utomi, advogada do Departamento Jurídico do NIC.br e também com a coordenadora da área de Desigualdades e Identidades da Internet Lab, Natália Neres. Assista a mais uma edição especial da série sobre impactos da exposição de crianças e adolescentes na internet. Olá, como vai? O programa em discussão especial de hoje vai abordar rastros digitais e desenvolvimento da infância hiperconectada. Para discutir esse tema, trouxemos a Natália Neres, que é coordenadora da área de Desigualdades e Identidades da Internet Lab e também doutoranda em Direitos Humanos pela USP e mestra em Direito pela FGV. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Gostaria de abrir esse programa para que você falasse sobre a Internet Lab. Bom, Internet Lab é um centro de pesquisa que fica em São Paulo. Nossa preocupação são temas relacionados a direito e tecnologia, então somos todos pesquisadores, oriundos a maioria do direito, né? E nós estamos divididos em áreas, né? Então, há pesquisadores interessados em temas de liberdade de expressão, outros pesquisadores que trabalham com temas de privacidade e segurança, outra equipe que trabalha diretamente com questões relacionadas à conjuntura, então tudo que o executivo, o legislativo e o judiciário está pensando ou propondo que tem a ver com a relação entre legislação ou direito e tecnologia ou internet, está no nosso radar. E uma área especificamente que é a que eu atuo, que se chama Desigualdades e Identidades, nas quais a gente tem uma preocupação com o uso e apropriação de internet por grupos subalternizados em função de raça, de gênero, de sexualidades. Nós também trabalhamos com a temática da violência online, enfim, então são temas que nos interessam. Basicamente o que a gente faz é pesquisa para qualificar o debate público sobre os temas que estejam relacionados com essas linhas. E como estamos em relação aos debates públicos em relação a isso, a esse tema? Bom, especificamente na área de desigualdades e identidades, especificamente pensando na questão de criança e adolescência, quando nós estudamos o tema da violência online, mais especificamente os casos que são conhecidos no debate público como pornografia de vingança, revenge porn, que é a prática de disseminar imagens íntimas de forma não consentida, a gente percebeu que crianças e adolescentes são um grupo bastante vulnerável, né? Eles eram metade dos casos que a gente investigou que chegaram ao Judiciário Paulista, né? Então a gente olhou decisões que foram apreciadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e percebemos que grande parte delas envolvia adolescentes. Quando a gente fez a pesquisa também, nós identificamos casos que aconteciam em São Paulo, no interior e na capital, mas que a gente imagina também que aconteça no Brasil inteiro, que são os casos de top 10, né, que são os casos de elaboração de listas, né, de meninas, principalmente de acordo com a sua conduta sexual, o que fez, inclusive, com que alguns casos de suicídio fossem noticiados, e mesmo casos de deslocamentos forçados, né, então mudanças de escola, enfim. A gente percebeu que há uma questão muito importante que tem a ver com a violência que pode acometer crianças e adolescentes também nesses casos de vazamento de nudes, né? Sim. Essa questão das crianças se autoflagelarem, ou ainda mais, um tópico importante que você acabou abordando, que é da ocorrência de suicídio. Ela está atrelada também às classes sociais? Olha, a gente imagina que esse tipo de comportamento ele é comum a todo e qualquer adolescente. A gente não observa uma maior incidência entre, por exemplo, crianças e adolescentes de classe mais baixa. O que acontece é que muitos dos casos que são noticiados acometem essas crianças e adolescentes com esse perfil, mas a gente imagina que muito por conta de um viés midiático mais sensacionalista, né? A gente imagina que, por exemplo, os casos de top 10 aconteçam também em escolas particulares, mas as escolas particulares têm outro modo de gerir ou de lidar com esse tipo de problema.
Como é que é formado esse top 10? Me esclarece um pouco mais. O top 10 são listas, né, de meninas, como acontece em Sim. todo o contexto escolar, na nossa época talvez das mais bonitas, Sim. agora tem a ver com a conduta sexual, né? Tá. Então essa sai, de mais vadias mesmo, então essa Sim. sai com todo mundo, essa daqui, e é ofensivo, sempre ofensivo. Sim. Essas listas são feitas com fotos de perfis das meninas do Facebook ou de redes sociais quaisquer, ao som de um funk, né, geralmente, e disponibilizada tanto no WhatsApp quanto no YouTube. No YouTube elas têm mais dificuldade de se manter porque fere as políticas da comunidade, né? Mas no WhatsApp é algo quase sem controle, o que faz com que muitas meninas se sintam ofendidas. É uma violência de gênero, né? Porque o mesmo se fizer com meninos não tem o mesmo efeito, né? Que com as meninas também. E, enfim, essa conduta de difamação mesmo entre crianças e adolescentes. E qual que é o perfil de quem produz esse tipo de tema, vamos dizer assim, esse top 10? São os colegas. São os colegas de classe, né? Geralmente meninos, né? Meninos que constam no top 10 geralmente são de orientações sexuais dissidentes, né? Então meninos gays, geralmente, mas a identidade de um menino heterossexual geralmente vai ser abalada estando nesses vídeos ou nessas imagens. Dentro das pesquisas, nós estamos conversando que você tem algumas pesquisas relacionadas às crianças de classe D e E e as crianças com uma classe social um pouco mais elevada. O que dá para você falar sobre esse tema? Bom, é quase um outro tópico, né, de Sim. alguma maneira, porque quando eu discuto esse tema num painel sobre rastros digitais, ou eu penso esse tema na chave dos rastros digitais e segurança, o que eu coloco são duas questões diferentes, basicamente. Uma primeira é que, apesar, né, da gente ter os riscos da exposição, da disseminação da intimidade de crianças e adolescentes, a via proibitiva ou punitiva, né, nesses casos, ela não vai ser efetiva porque, de fato, crianças e adolescentes hoje exercem sua sexualidade por meio da tecnologia. Né? E a gente não pode ter um olhar um tanto adultocêntrico, né, de dizer não mande imagens, não faça imagens ou não lide assim. Né? Essa é uma solução que não nos parece muito eficaz. Quando eu penso esse tema na perspectiva dos rastros digitais, nós precisamos falar sobre segurança e privacidade de crianças na internet, mas de uma perspectiva que leve em consideração que muitas das práticas que eles têm, eles vão continuar tendo, né? Como, por exemplo, a troca de nudes entre si. Né? Quando eu trouxe dados sobre a diferenciação de classes entre crianças e adolescentes, eu estava pensando numa outra chave, numa outra pergunta, que é: o uso e apropriação que crianças de classe média alta e crianças de classe baixa fazem de internet são totalmente diferentes, né? É o que mostram os dados da TIC Kids, né? Que é um estudo feito pelo CETIC, que é um órgão ligado ao Comitê Gestor de Internet. E o que esses dados mostram, por exemplo, é que crianças de classes mais baixas têm uma tendência maior a disponibilizarem seus dados, e não só imagens íntimas, mas seus dados como endereço, por exemplo, de uma forma mais frequente do que crianças de classe mais alta. Então, quando a gente pensa da perspectiva de política pública ou de promoção de direitos de crianças e adolescentes, a gente precisa pensar que iniciativas de educação digital, o letramento digital, devem levar em conta essas diferenças de uso e apropriação da internet ou da tecnologia. E aí a gente está falando que crianças de classes D e E ou crianças de classes sociais AB mais elevadas, elas acessam tanto uma quanto as outras o mesmo smartphone, elas dividem o mesmo smartphone, é isso? Sim, sim. Tem acesso a tudo. Sim, há uma diferença, né, por região, por classe. Muitas vezes o acesso é menor. Por exemplo, crianças de classe A e B, elas muitas vezes não têm acesso só pelo smartphone, mas também por um computador de mesa ou um tablet, o que é menos frequente em casos de crianças de classes mais baixas. Né? E os interesses são similares? Muito parecidos. A produção também de conteúdo é muito parecida. Há muitos dados que pouco se diferem entre adolescências
sim, de classes mais altas ou baixas. É, né? A criança, é o adolescente, né? E o que se destaca nisso tudo? Acho que um dado que é bastante comum aos dois é o consumo de youtubers, né? De informações propostas por youtubers. Games, jogos também são algo que as taxas são absolutamente iguais. Usos de redes sociais também são de forma muito parecida. Nós estamos falando de segurança, liberdade de expressão, uma contra a outra contra uma. Como é que você analisa no momento em que os pais pedem uma segurança e as crianças pedem cada vez mais, os adolescentes pedem cada vez mais a liberdade de expressão? Qual é a tua visão analítica em relação a esse tema? Imagino que a gente precise refletir enquanto pesquisadores, enquanto operadores do direito, enquanto tomadores de decisão, que não há necessariamente um conflito, né, entre esses dois campos, a segurança e a liberdade. Né, que a gente precisa tentar encontrar alternativas de equalizar ou de fazer com que haja, entre adultos e crianças, por exemplo, uma troca. Né, de adultos têm mais noção, as crianças têm menos noção dos impactos que uma informação que ela gera ou que o comportamento dela na internet pode ter, porque ela imagina que ela está anônima, está atrás de uma tela. Então, a orientação dos pais, né, que estão no mundo há mais tempo e sabem dos riscos, é muito importante. Por outro lado, talvez crianças e adolescentes tenham um domínio muito mais de ferramentas e tecnologias da internet do que a geração de seus pais, por já terem nascido nesse mundo. Né? Então, acho que uma forma de equalizar, uma forma de se pensar esses temas é de uma atuação conjunta, adultos e crianças, entendendo que não há saber maior ou menor, que há entre esses dois atores uma possibilidade muito rica de troca de saberes, né? A partir da maturidade dos adultos e a partir da criatividade e do próprio saber que crianças e adolescentes têm que o mundo adulto ainda não conhece. Em relação a isso, na sua opinião, faltam políticas públicas em relação à segurança da internet para as crianças e adolescentes? Sim, eu acredito que uma política pública que faz muita falta, né, ou que talvez possa ser pensada com mais seriedade, né, por tomadores de decisão, é a educação digital, o letramento digital. Né? Então, nas escolas, por exemplo, de alguma forma integrar a tecnologia ao ensino de outras disciplinas pode ser muito importante, porque esse é o mundo em que as crianças estão. Né? Mas, ao mesmo tempo, também trazer essas noções de segurança e privacidade para o currículo escolar, né? Entendendo que a escola também tem um papel importante nesse sentido. Então, essa é uma principal política pública. Né? Eu penso também que políticas públicas que levem em consideração as diferenças de gênero e sexualidade também são muito importantes, porque, por exemplo, os casos de exposição, que eu comentava um pouco antes, eles acontecem porque a gente tem uma sociedade que pune mulheres pelo exercício de sexualidade. Né? E se esse tema não é tratado também entre adultos e crianças de uma forma tranquila, por exemplo, no contexto escolar, essas violências elas vão tomando escala, né? E principalmente com a internet, que tem um poder de viralização enorme. Então, acho que políticas de educação digital e políticas que levem em conta questões ou desigualdades de gênero e sexualidade são muito importantes. Por último, que você queria abordar essa superexposição dos influenciadores digitais. O que você pensa a respeito? É um tema super complexo, né? Há organizações pensando seriamente também nos impactos que isso tem, inclusive no consumo, né? Se isso não fere os direitos da criança e do adolescente. Eu acho que é uma discussão que se coloca principalmente para quem está nesse campo, né? Do direito do consumidor, do direito à infância. Não é uma arena que eu esteja tão apropriada ou que eu esteja tão a par assim, ou que estude tanto, mas eu acredito que é um fenômeno também que seja importante de ser refletido e pensado na atualidade. Muito obrigado, Natália Neri, pelas informações, foi um prazer tê-la aqui. Obrigada. Para continuarmos esse assunto, trouxemos e convidamos aqui a Caroline Utomi. Ela é advogada do departamento jurídico do NIC.br e também atua no projeto Internet com Responsa. Muito obrigado, privilégio tê-la aqui. Obrigada. Queria que você falasse sobre esse projeto que parece ser muito bacana, que é o projeto Internet com Responsa.
Como foi elaborado isso? Isso mesmo. O projeto Internet com Responsa, ele é de autoria da Kelly Angelini, e lá do departamento jurídico do NIC.br, e foi justamente porque ela percebeu que tinham muitos casos de responsabilização de adolescentes, enfim, de pais de adolescentes, instituições de ensino, com relação ao mau uso da internet, né? E a internet ela passou a ser vista como vilã. E, na verdade, a internet e as tecnologias, elas vieram para tirar nossos limites, né? Trazer conhecimento imensurável. Ela veio apenas para ajudar. Então, ela é uma ferramenta de oportunidades. E aí ela foi praticamente criminalizada, porque as pessoas não sabem utilizá-la, justamente pela internet não ter um dono específico, ela foi vista como uma terra sem leis. Então as pessoas simplesmente esqueceram que se no mundo físico você tem leis, né, tem Constituição Federal, Código Penal, enfim, princípios, você também deve segui-las na internet. A internet não é terra sem lei, né? Ela não tem um dono, na verdade ela é de todos. Então, justamente por ser de todo mundo, por não ter limites, nós temos que saber respeitar as leis daqui, as leis de outro país e aplicá-las dentro do mundo digital. E aí, o que acontece? Existe um gap geracional entre os adultos, né, de hoje em dia e as crianças, adolescentes, pois elas já nasceram no mundo digitalizado, já nasceram nesse mundo cheio de tecnologias, praticamente nascem com o tablet, com o smartphone nas mãos, mas elas não sabem utilizá-la da forma adequada, né? Então, o adulto não sabe como utilizar a tecnologia e a criança e adolescente sabe utilizar a tecnologia, mas não da forma adequada. Então, a gente começou a verificar a necessidade de instruir tanto as crianças e adolescentes, como também pais, educadores e responsáveis de como abordar os temas relacionados à internet e também dos milhões de problemas que surgiram, como cyberbullying, nudes, liberdade de expressão indevida, né, compartilhamento, exposição excessiva, enfim, de como abordar esses assuntos com crianças e adolescentes. Então, o projeto Internet com Responsa nasceu aí. A Kelly Angelini, ela fez um guia para pais, educadores responsáveis. Também, dentro desse guia, tem o Fica a Dica, que é direcionado para crianças e adolescentes. Então, é numa linguagem no WhatsApp, bem divertida, justamente para eles verificarem que situações que são bobas no dia a dia deles podem gerar a responsabilidades. Então, eles precisam ter noção, eles precisam ter consciência dessas responsabilidades. Não adianta simplesmente nós proibirmos, e sim ensinarmos, porque a tecnologia, justamente, ela tem que ser utilizada, né? Aqui no Brasil, nós estamos caminhando a passos muito lentos. Até agora, lá no evento, eu mencionei que lá na China, no ensino médio, né, o equivalente ao ensino médio aqui no Brasil, as crianças, adolescentes, eles aprendem automação. Aqui no Brasil, a gente não sabe nem o que é educação digital. Quem dirá desenvolver para esse lado da automação. Então, nós estamos caminhando a passos muito lentos. Nós precisamos trazer a tecnologia para perto de nós, utilizá-las da forma adequada, e o projeto Internet com Responsa visa isso. Dentro desse projeto também tem o curso de capacitação de professores, educadores, voltado justamente para eles, para saberem abordar esse assunto dentro das salas de aula. Acho que vai acontecer a terceira edição agora em agosto. São feitas palestras, tem muitos materiais online no site internetsegura.br. Então, todos os materiais são disponibilizados de forma gratuita, que são projetos do NIC.br, não só do departamento jurídico, como também do CERT.br, que é um departamento que trata da segurança e também aborda assuntos para crianças e adolescentes. No quesito ainda em relação à segurança, você falou que o Brasil está muito aquém, né? Está muito atrasado nessa questão. Muito, infelizmente. Os asiáticos estão muito à nossa frente? São os principais hoje em relação a leis, realmente, e ordem, né, nessa questão? Sim, com certeza. A China é um ótimo exemplo disso, até porque, assim, aqui no Brasil, nós tememos, né? A gente tem aquele temor com a tecnologia. Então, vem o novo, a gente, será que pode confiar? Será que não pode? Lá, por exemplo, existem lojas, mini lojas, que não tem vendedor. Simplesmente você entra, passa seu cartão, coloca a sua digital, pega seu produto e paga. Aqui no Brasil não funcionaria, às vezes as pessoas falam por conta de roubo, enfim. Lá também existem questões relacionadas a roubo, mas toda a tecnologia ajuda para isso. Então, a pessoa é identificada, ela não consegue sair da loja sem efetuar o pagamento.
existem câmeras que conseguem verificar os produtos que ela tem nas mãos. Então, assim, a gente precisa quebrar um pouco essa barreira da tecnologia e deixar a tecnologia, né, entrar na nossa vida e utilizá-la da forma adequada. A gente precisa evoluir um pouco. Mesmo a questão dos livros, né? Eu estava no meu grupo de estudos, por exemplo, eles trocaram livros impressos por livros digitais. Muitas pessoas criticaram, falaram, não, imagina, livro digital. Pensa quantos benefícios o livro digital traz. Você pode levar consigo 10 livros, sendo que o livro físico é só um, amassa, rasga. Então, a gente precisa um pouco tentar quebrar esses paradigmas e evoluir, né? Claro, né? Quem prefere o livro escrito pode ter o livro escrito, mas a gente precisa ver os benefícios que a tecnologia traz também para nós e avançarmos com relação a isso. Nos entregarmos um pouco para a tecnologia também. No seu entendimento, dentro da sua área, que é o direito, quais as políticas públicas que o Brasil, que o país deveria adotar? Então, assim, até com relação quando a gente conversa sobre as crianças e adolescentes e a gente fala sobre a Base Nacional Curricular, muitas pessoas falam que não deveriam ter matérias específicas de educação digital, que não há essa necessidade. Até porque, para utilizar a tecnologia, nós não precisamos ensinar as crianças e adolescentes. Mas nós precisamos trabalhar outros valores, nós precisamos trabalhar valores morais e éticos. Então, eu acho que assim, o Brasil, além da questão de avançar na tecnologia, das ferramentas em si, ele precisa primeiramente avançar na educação, precisa primeiramente colocar em cima dos seus valores, ensinar realmente a cidadania, né? Inclusive agora teve a lei de bullying, a lei do bullying foi em 2015, e agora também saiu em 2018. Ela tem a prevenção, né? Ela trata da prevenção e não da criminalização do bullying em si. Então, acho que é isso que o Brasil precisa trabalhar mais. Então, prevenir, educar, tudo ligado à tecnologia, à cidadania, mas principalmente aos valores morais e éticos. Então, não precisa existir uma lei para que nós tenhamos atitudes baseadas nos valores, e sim a gente precisa priorizar nossos princípios. Vamos falar de rastros digitais? Sim. O que é? Então, rastros digitais são os vestígios, né? Então, no mundo físico, nós deixamos vestígios, nós deixamos, às vezes, pegadas na areia, impressões digitais, fios de cabelo, um desenho, uma assinatura. Na internet também existem esses rastros, também existem esses vestígios. Às vezes de forma intencional, né? E visível, como, por exemplo, um post, uma foto, um comentário, enfim. Mas também o que é mais perigoso são os rastros digitais não intencionais e invisíveis. Então, assim, todos os dados, tudo que você faz na internet geram outros dados. Então, tem a questão dos metadados, né, que são dados gerados a partir de dados. Então, você mandou uma mensagem, né, tem o conteúdo da mensagem, a localização de cada pessoa, a hora que aquela mensagem foi enviada, o código daquela mensagem, enfim. Tudo isso envolve dados também invisíveis. Então, as pessoas, muitas vezes, elas falam assim, eu não posso colocar tal dado na internet, não posso inserir o endereço onde eu moro, não posso inserir a placa do meu carro, mas ela esquece que a combinação de muitos dados e a combinação de muitos rastros gera a sua rotina diária, acaba falando onde seu filho estuda, onde você trabalha. Então, nós temos que ter ciência desses rastros. Por exemplo, esses rastros também são benéficos, tá? Porque quando você faz uma conexão de um notebook, você coloca lá seu login, ele automaticamente vai gravar o seu nome, você não precisa digitar numa próxima vez. Fez uma pesquisa, vão aparecer várias outras pesquisas para te ajudar naquilo que você procura. Então, é bom, mas ao mesmo tempo a gente precisa tomar medidas. Sempre tem que ter um meio termo. Acho que não precisa ser uma proteção exagerada com relação, né, aos rastros, aos dados, mas também não pode ter uma desproteção total. Então, nós sempre temos que... o que é mais relevante, o que é mais importante é a consciência. É você saber todos os riscos que você está correndo, por que você não pode baixar um aplicativo, aquilo é de graça, eu quero saber como que vai ficar meu rosto daqui a 50 anos. Por que será que aquela pessoa criou aquele aplicativo para verificar o meu rosto daqui a 5 anos? É interessante mesmo? Na verdade, tem alguma coisa por trás daquilo, que é justamente a utilização dos dados, né? Então, a gente precisa verificar, colocar os riscos e ter ciência. Então, eu quero correr esse risco? Ok, mas eu preciso saber que eles existem, tá?
Isso aí é uma maneira de diminuir os rastros digitais. Isso. Essa é uma das maneiras. Isso, exatamente. Acho que primeiro é a consciência. Quando a gente trata de tecnologia e mundo digital, muitas vezes são pontos novos. Então a gente precisa levantar pontos de reflexão. Não simplesmente falar, é isso, vou aceitar e pronto. Não, a gente precisa pensar o que isso traz, como que essa tecnologia funciona, o que eu posso tomar como medida protetiva, né? Os riscos que eu estou correndo. Então, por exemplo, você ter ciência disso. E também um outro ponto importante para os rastros é você ler aqueles termos de utilização. Então, sempre quando você vai baixar um aplicativo, cadastrar em algum site, né, tem que ter aqueles termos de utilização de dados, as pessoas simplesmente não leem, né, simplesmente estica e pronto. Ah, são longos? São. Inclusive, até tinha feito uma pesquisa há um tempo atrás que considerou que o termo de privacidade de uma rede social famosa era maior do que a Constituição dos Estados Unidos. Então, na verdade, é muito mais fácil ler a Constituição do que o termo de privacidade. Ah, quero ler? Mas assim, quanto que vale os seus dados? Agora, eles fazem tudo isso para dificultar mesmo? Não vou dizer que é para dificultar. Há pessoas que dizem que sim, mas porque eles precisam realmente detalhar a forma que estão lidando com os dados. Então, a partir do momento que eles estão tratando dados pessoais de outras pessoas, eles precisam colocar exatamente o que será feito com os seus dados, como eles serão tratados, como eles serão armazenados e quem poderá ter acesso a esses dados. E quem pode ter acesso a esses dados? Dentro do teu universo, quais são as inúmeras possibilidades? Nossa, imensurável, porque Onde os meus dados estão nesse momento? Nossa, pode ter na China. Lá na China, eles com certeza podem estar trabalhando seus dados. E aí que está a importância de ler o termo de privacidade, que a partir do momento que você consentiu em dar os seus dados, você sabe o que eles estão fazendo com seus dados. E, na verdade, né, sendo bem sincera, a gente não sabe o que será feito. Eles escrevem que vão trabalhar daquela forma os dados, vão armazenar daquela forma, mas existem vendas de dados no Facebook, existem vendas de dados em grupos de qualquer rede social, então é muito fácil. Eles vendem tabela do Detran, seus dados pessoais, olerites, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu queria falar com você sobre um tema que eu acho muito relevante. Vamos falar dos profissionais do futuro? Quais são os impactos desses rastros digitais para as crianças que daqui a pouco tempo serão os profissionais do futuro? Então, esse é um ponto muito importante sobre rastros digitais, que é a preocupação de que rastros as crianças e adolescentes estão criando para o futuro deles, né, para a vida deles. Então, hoje em dia, eles se preocupam muito com a imagem nas redes sociais, socialmente, o que aquele comentário vai impactar, qual polêmica eu vou gerar, quantas curtidas eu vou ter. E isso está acima da preocupação que eles têm para a imagem deles para a vida. Então, assim, nós temos muitos casos práticos, assim, verídicos, que nós já vimos nos estudos, de pessoas que deixaram de tomar posse de um cargo público, assim, coisa de 20 anos atrás, a tecnologia não estava nem tão avançada. E deixou de tomar posse de um cargo público por conta de rastros digitais. Então, hoje em dia, qualquer empresa que vá fazer uma contratação, pesquisa o nome no Google, pesquisa o nome em diversas bases de dados. E aí, dependendo do que ela encontre lá, você não será nem chamado para entrevista, né? Então, a criança ou adolescente, ela não tem noção, ela pensa só no agora. Quantas curtidas eu vou ter? Ela está muito exposta, né? E não pensa no que o futuro pode gerar. Então, também a questão da opinião. Ela coloca um comentário, faz um post, né? E a opinião dela muda muito, a nossa opinião muda. O que eu pensava 2 anos atrás não é o que eu penso hoje. Então, elas se esquecem um pouco disso, na verdade, elas não têm nem essa consciência, aí cabe para os pais e responsáveis e educadores trabalhar um pouco isso, delas terem ciência de que o que ela está postando agora não será apagado. Não há borracha do mundo que apague definitivamente alguma coisa que está na internet. E também não há juiz que consiga ter controle 100% de compartilhamento de informações na internet. Então, é muito importante que elas tenham ciência. Mas também é aquilo que eu falei, é um meio termo. Elas estão numa fase de youtubers, de exposição, às vezes isso também não seja tão ruim. Tem que ter um meio termo. Quer se expor, quer colocar uma foto? Ok. Mas a liberdade de expressão, um comentário, será que isso não pode gerar alguma coisa lá na frente? Isso precisa ser trabalhado com elas. Elas precisam ter a prática da responsabilidade, não simplesmente proibi-las, né, de fazer tal coisa. Então, essa ciência, essa responsabilização, essa educação é o que é eficaz. Caroline, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você. Sucesso. Muito obrigada, viu? E o Em Discussão especial vai ficando por aqui. Se você quiser acessar
esta entrevista, né, esta matéria, esse tema sempre muito relevante, é só você acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Vale a pena.